Graça e paz, mais uma manhã que Deus nos abençoa. Segunda-feira abençoada, desejo um ótimo dia para todos nesta manhã. Queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus. Nós vamos falar do tipo humano de Jesus. O texto básico é Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 5, a parte A, e está escrito: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. É o texto básico. E o primeiro homem que quero mencionar, tipo humano de Cristo, é Adão. Adão foi o primeiro homem da história da humanidade e a figura daquele que havia de vir. Ele tipifica Cristo. Romanos capítulo 5, verso 14. Cristo é o primeiro da nova criação. Pela ofensa de um morreram muitos, mas a graça e o dom por um homem, Jesus Cristo, veio trazendo salvação a muitos. Romanos capítulo 5, verso de número 15. Adão ele foi feito alma vivente, em Gênesis 2, versículo de número 7. Jesus foi chamado o último Adão de espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, 45 da parte B. Como espírito vivificante, ele tem o poder de dar vida pelas suas ovelhas, visto que João ele expressou que o Senhor Jesus ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecador, mas pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, ou seja, justificado pela fé, temos paz com Deus. O pecado de Adão impediu o caminho do paraíso, porque Deus colocou um querubim com uma espada inflamada. O Senhor Jesus ele abriu um novo e vivo caminho para o santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 20. Ele é o caminho. Veja que João disse no capítulo de número 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem caminho não se pode ir, sem verdade não se pode conhecer e sem vida não se pode existir. Cristo é o caminho para nós andarmos por fé, a verdade para conhecermos por amor e a vida para possuirmos por esperança. O segundo homem que tipifica Cristo é Abel, Gênesis 4:1. Quando nasceu Caim, Eva teve uma expressão de alegria, traduzido na Bíblia: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, com o auxílio de Jeová. Abel, ele foi chamado vaidade, o seu nome. Jesus era desprezado, o mais indigno entre os homens. Vê que no capítulo 53 de Isaías, verso de número 3 em diante, a Bíblia diz que ele era desprezado e nele não haveríamos beleza alguma para que o desejasse. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Abel ele foi feito pastor de ovelha. Jesus é chamado de um bom pastor. Abel ofereceu maior sacrifício. Jesus ofereceu seu próprio sangue no maior e mais perfeito tabernáculo. Hebreus capítulo 9, verso de número 11 e 12. Abel foi invejado. Caim ficou irado contra Abel, porque Deus aceitou a oferta dele e não a sua. Gênesis capítulo 4, versos 4 e versículo de número 6. Jesus foi entregue a Pilatos por inveja. Muitos invejaram de Jesus e entregaram a Pilatos. Mateus capítulo 27, versículo de número 18. Abel ele foi morto inocente pelo seu irmão Caim. Jesus foi morto sem culpa. Abel ele foi chamado de justo em Mateus capítulo 23, verso 35. Jesus foi chamado de o justo. Atos dos Apóstolos capítulo 3, 14, verso 15. O sangue de Abel fala. Gênesis 4, verso 10, quando
Caim matou Abel e o Senhor perguntou: Caim, aonde está o teu irmão? E ele diz: não sou eu guardador do meu irmão. E o Senhor falou para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, desde a terra. E porque o sangue de Jesus também fala, Hebreus capítulo 12, versículo de número 24, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é o sangue da expiação que fala mais alto do que o sangue de Abel. Então nós temos aí a figura do tipo humano de Cristo. Que essa reflexão possa abençoar a tua vida e que você possa ter um dia feliz, abençoado, fortalecido pela mão do pastor que é Jesus.